Olá, meus amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a Beer 650, né? Essa Scrambler que a Royal Enfield lançou faz pouco tempo, que tem 47 cavalos, cara, e sinceramente, até que ela é bem forte, hein? A gente vai comentar um pouquinho sobre o design, sobre alguns componentes que ela traz também, e no final vai ter test ride dessa moto no vídeo. Então assiste até o final para você conseguir ver uma review mais completinha sobre esse modelo. E para começar, vamos dar uma olhadinha nessa moto mais de perto. Agora a gente vai falar sobre o cockpit. Sentando na moto e olhando para o guidão, o que é que a gente encontra? Do lado direito a gente tem o botão de liga e desliga do ABS, o botão de ignição e temos o pisca-alerta. E do lado esquerdo a gente tem o botão home, que também serve para voltar no painel, o farol alto, as setas, a buzina e o analógico de controle do menu. Esse botãozinho aí de baixo, ele é um analógico, tá? Ele tem 4 direções e tem um botão de Enter no meio dele também. Ele vai servir para você navegar pelo menu e ter acesso às duas interfaces que o menu traz. O painel dela é um painel bem bonito, tá? Ele é em TFT e é o mesmo painel da Guerrilla, inclusive. Utilizando o analógico, você consegue ter acesso ao menu, entendeu? São basicamente duas interfaces. Você colocando o analógico para cima, você vai ter acesso a algumas configurações do próprio painel, como o brilho ou aparência dele. E você pode utilizar o botão Home para voltar. E colocando ele para baixo, você vai ter acesso a outra interface, que já é algo mais técnico sobre a sua própria moto mesmo, em relação a consumo, trip A e B, entendeu? E outras configurações também. Ela traz uma suspensão invertida, tá, na roda da frente, e na traseira são suspensões que também lembram um pouco a suspensão invertida, mas também tem mola, tá? Se chama Twin Shock. Basicamente suspensões que esses modelos Twin sempre carregam, mas são muito boas também. O banco, ele é meio rígido, tá? A parte do garupa eu senti mais rígida do que a parte da frente do piloto. É como se tivesse um pouco mais de espuma na parte do piloto. Mas no geral é um banco bem rígido assim, bem durinho. Acredito que o pessoal que vai fazer longas viagens provavelmente vai colocar um banco comfort nela. E agora a gente vai falar sobre a altura, tá? De antemão, eu devo dizer que eu tenho 1,75 e eu consegui colocar basicamente uns 50% do pé no chão, tá? Infelizmente acabou cortando aí no vídeo e tal. Mas se você tem 1,75, você vai conseguir ter um apoio até ok. Você não fica com a plataforma completamente encostada no chão em cima dessa moto, mas não é nada que você não consiga se equilibrar. Então, se você tem 1,75, basicamente você vai ter 50% de contato com o pé no chão nessa moto. Se você tem mais de 1,75, você não vai ter problema nenhum, vai conseguir encostar bem no chão. Agora, se você tem menos de 1,75, você pode ter um pouco de dificuldade, porque ela em si é uma moto muito pesada, cara. Não extremamente pesada, né? Tá na média do peso das motos que a Royal normalmente tem, que é um pouco mais de 200 kg. Em ordem de marcha, que significa com o tanque cheio, mais o peso da moto, ela tem 214 kg, tá? Então é um pouco pesado de se manobrar enquanto ela tá parada, mas em movimento você não sente tanto assim. A Beer tem 3 versões, tá? É basicamente essa amarela com azul. Também tem uma versão cinza e uma versão de edição especial que carrega o número 249.
Inclusive, a Beer, ela é inspirada em uma corrida, Big Bear Run. Inclusive, tem um quadro lá na Royal que fala sobre essa corrida, tá? Então, essa edição branca e verde é basicamente inspirada nessa moto aqui. Ela carrega o mesmo número e, quem sabe, até as próprias cores também. Mas ela tem esse design mais esportivozinho, mais de corrida, na real, né? Eu diria que é um pouco mais focado no modelo de corrida que o campeão aqui usou. E as motos da Royal, elas carregam muito isso, né, cara? De ter uma história própria, tipo a Classic, tipo a Himalayan. O design delas, a estrutura em si sempre carrega muito mais do que só aparência, né? Normalmente tem sempre os easter eggzinhos ali e uma história por trás. E eu acho que isso acaba valorizando muito mais a moto, entendeu? Porque não é só um veículo qualquer. Além de tudo que ela entrega, ali também vai ter presente história. Então é um plus a mais. E agora a gente vai pro test ride, tá? Vamos ver na prática aqui como é que essa moto se sai nas ruas. Infelizmente o percurso foi um percurso pequeno, então não deu para usufruir o máximo que ela tinha a oferecer, mas já dá para ter uma ideia de como a moto se comporta. E eu te digo que até que me surpreendeu bastante. E chegou o momento, né, de testar a Beer 650 na prática. E cara, de primeira assim, eu já percebi que o peso dela é realmente uma coisa bem notória, tá? Para você manobrar andando é um pouco complicado, obviamente dependendo da sua altura. Mas a partir do momento que você começa a utilizar a aceleração dela, esse problema some. É muito boa, tá? A saída dela é muito forte. É realmente, tu chega a mais de 50 com ela, tipo, brincando, tá? Basicamente, tipo, em 2, 3 segundos você já tá 50 por hora com essa moto. Ou seja, a saída dela é realmente muito forte. É bem confortável, tá? O banco não tanto. Sinceramente, eu não percebi tanto o detrito, né? Tipo, o asfalto detonado em cima dessa moto, não. Achei que o peso dela, na verdade, influenciou muito em ela ficar bem colada ao solo, entendeu? Então você consegue acelerar sem medo, você consegue fazer curvas sem medo também. Infelizmente eu peguei muitos sinais vermelhos nessa pilotagem. O freio dela é muito bom, tá? A resposta é bem rápida e instantânea. O ABS cumpre muito bem o dever dele. Muito boa de pilotar, sinceramente. E, cara, eu já pilotei uma 2 cilindros antes, que foi a SBM 400S. E eu achei que a Beer, cara, ela não é tão... Ela se sai diferente, na verdade. Por mais que seja 2 cilindros também, e acredito que ela tenha até mais cavalos, mas acho que o peso dela torna ela uma moto mais dócil de acelerar, entendeu? Na 400S eu senti muito o torque dela me jogando para trás nos momentos de acelerada. Já na Beer, não. Eu acho que o peso, ele meio que controla isso um pouco na moto, sabe? Relação peso-potência aí já começa a dar alguns sinais. Em compensação, ela é muito forte, cara, em si. A cavalaria a mais, ela realmente supre muito bem essa questão do peso. E, cara, pilotar uma Royal é uma coisa muito, muito doida, né, mano? Tipo, é uma sensação diferente, cara, de outras motos que eu já pilotei. E, sinceramente, passa uma vibe muito de moto custom, né? Muito de curtir o rolê, muito de aproveitar a viagem.
E eu achei isso muito legal. Me fez até, tipo, ficar interessado em adquirir uma futuramente, cara. E agora olha isso. Mano, surreal, velho. Surreal. Eu até dei uma reduzida porque eu já tava me aproximando do próximo sinal. E, cara, eu só queria poder ter pego uma reta maior, sabe? Pra poder instigar um pouco mais esse motor. Meu irmão, surreal, velho. Muito forte, velho. Muito forte. Mas, cara, absurdo, mano. Quarta marcha, eu passei de 100 brincando. E ela tem 6 marchas, tá? Então, assim, essa moto vai ficar 120, 130 de uma maneira muito confortável. E velocidade máxima eu nem imagino. Mas, no geral, eu acho que vale muito a pena. Principalmente pelo preço, né? Ela tá R$33.990, a versão mais barata. Então, assim, acho que pra quem tá desejando, cara, uma Twin, né? Uma Scrambler, basicamente, acho que é uma ótima pedida. Eu, particularmente, fiquei muito interessado, pra falar a verdade. Foi a primeira Royal que eu pilotei e a experiência foi muito boa. Dá até pra entender o porquê que tem tanta gente fã da marca, né? Tem tanta gente que adquiriu a Royal mais como uma irmandade do que só uma marca de moto. Porque realmente, cara, é uma moto diferente de se pilotar. Fico curioso pra saber como os outros modelos se saem. Mas essa daqui, saldo totalmente positivo. E esse foi o vídeo, cara. Esse foi o vídeo sobre a Beers 650, né? Esse novo lançamento da Royal Enfield. E se você gostou desse vídeo, cara, considere deixar o seu like. Deixa o seu like aí, mano. Aproveita também e comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo, né? O que é que você achou dos modelos e das cores que vieram na nova Beer 650. Qual das 3 te chamou mais atenção, né? E qual você escolheria. Eu particularmente gostei muito da cinza, tá? Então acho que seria a minha possível escolha. Mas a amarela com azul é bem diferente também, então também seria uma forte opção. E se você quiser me acompanhar, cara, nesse universo motociclista, né, eu te convido a se inscrever no canal e fazer parte desse mundo louco duas rodas que a gente vive. Desde já agradeço bastante. Então é isso daí, mano. A gente se vê provavelmente no próximo vídeo, né? Então, cuide-se e falou.